Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, me chamo Larissa e nesse canal eu gosto de falar com vocês sobre qualquer tipo de assunto que venha à minha mente. Então, bom, vamos para o vídeo. E sim, eu tô com um unicórnio porque porque eu sou meio criança. Então tá, né? Mas azar, vida que segue. Bom, nesse vídeo eu quero comentar com vocês um pouquinho de coisas que eu queria ter sabido antes de me ferrar completamente, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve se quiser, ou não, também não precisa. Mas enfim, vamos pro vídeo. Bom, a primeira coisa que eu acho que eu aprendi é que ninguém vai vir salvar você. O que significa isso? Bom, quando eu era mais jovem, eu tinha muito essa questão de tipo, um dia, claro, tudo subconscientemente e inconscientemente, certo? Mas um dia a vida será perfeita. Um dia a vida será perfeita, não terá problemas, a gente vai viver um paraíso. Só que esse dia nunca chegou. Então a gente fica alimentando essa esperança de que alguém vai vir nos salvar. Quando na verdade quem tem que salvar a gente é a gente, né? Então, bom, é complicado isso de alimentar esperanças em outras pessoas, né? Porque eu acredito que mais cedo ou mais tarde a gente vai se ferrar muito, tá? Então, bem, esse foi o primeiro tópico. Vamos passar para o segundo. E o segundo tópico é: comprar coisas não cura o vazio. Eu falo isso por experiência própria, porque eu tô vivendo uma fase bem complicada, porque eu comecei a trabalhar recentemente. Eu sou assistente administrativa, né? Tenho um cargo público muito bom, por sinal, mas eu não sei administrar bem o dinheiro. Então, passar numa prova, ter um bom cargo, não me garante que eu vou saber administrar bem os recursos que virão disso, certo? Então, bom, comprar coisas não vai curar o vazio. Esse vazio que você sente, ele não vai ser suprido por nada, provavelmente. Algumas pessoas conseguem preencher com religião. Eu não acredito 100% nessa teoria, de que as pessoas realmente consigam preencher o vazio com a religião, né? Porque eu já conheci muita gente que era fervorosa, crente em Deus e tudo mais. E mesmo assim eram pessoas horríveis, né? Então, não tem uma forma mais bonita de colocar isso, mas tem pessoas que acreditam em Deus e são horríveis, né? Então. Bom, mas voltando para o tópico, Jesus. Comprar coisas não vai curar o vazio de vocês, porque às vezes é um vazio que ele já deveria ter sido preenchido há muito tempo antes, sabe? É um vazio que ele já deveria ter sido preenchido com outra coisa muito, muito, muito antes de você tentar suprir ele com as compras. Por exemplo, o meu vazio, ele vem do fato de eu não ter tido uma família quando eu era criança. Eu não tive pai, eu não tive mãe, praticamente. Então, esse vazio eu tentei preencher com compras. Só que entendem que é um vazio que eu tinha que ter suprido lá quando eu era uma criancinha? Se eu tivesse, sei lá, sido adotada por uma boa família, possivelmente esse vazio já teria curado. Mas como isso não aconteceu, hoje não adianta eu comprar, sei lá, um relógio, um unicórnio, eu comprar mil e uma coisas, sendo que esse vazio já deveria ter sido nutrido de alguma outra forma. Mas não foi. Então, paciência, eu vou ter que tentar nutrir agora de outra forma, sem ser com compras, tá? Porque qual o problema das compras? Elas te levam à falência. É meio óbvio, mas tem que ser dito também, né? Terceiro ponto, você não precisa estar motivada para agir. Esse é um tópico meio sensível pra mim, assim que me dá uns certos gatilhos, me dá uns ciricoticos. Mas enfim, ele é um ponto meio complicado porque eu sempre fui uma pessoa que esperou muita motivação pra agir. Então, tem que estudar. Tá, tem que estudar. Mas tem que estudar mesmo agora? Não é melhor estudar depois que eu estiver motivada, depois que eu tiver com um caderno novo, sei lá, uma disciplina nova pra estudar? Não, tem que estudar agora. Fazer o quê? Te vira, dá teus pulos, né? Então, esse foi o terceiro ponto. Quarto ponto. Ignorar pequenos problemas fazem eles crescerem. Isso é um assunto bem delicado também pra mim, tá? Porque às vezes a gente vai deixando, tipo, mas é só uma bolsa que tá jogada ali no chão, depois eu arrumo, né? Ou às vezes é só, tipo, uma matéria da faculdade que tá atrasada, depois eu vejo. Ou é só uma tarefa do trabalho que tá ali acumulado, te esperando alguns dias e você tá procrastinando pra fazer ela. Depois eu resolvo. Só que você sabe que depois você vai esquecer, né? Você sabe disso, não sabe? Então por que a gente vai deixando pra depois? Porque depois vai ter mais de uma coisa pra ser resolvida, né? Então eu acho meio complicada essa questão. E quinto ponto, seu futuro ele é construído pelas escolhas repetidas e não por grandes decisões.
com a internet, né, o advento das redes sociais e tudo mais, a gente tende a pensar que, nossa, o dia que eu comprar um carro eu vou ser muito feliz. Nossa, o dia que eu tiver uma casa própria eu vou ser muito feliz. Mas você já parou pra pensar que talvez esses dias eles sejam 1 em 1 milhão de dias que a gente vai ter, né? Então, claro, acho que 1 milhão é um número um pouco grande demais para dias de uma pessoa, né? Mas enfim, vocês entenderam. Mas a questão é, se eu ficar esperando os grandes dias, eles não vão acontecer tão frequentemente. Então, se eu ficar esperando o dia que eu vou comprar, sei lá, pode não ser um carro, mas pode ser, sei lá, roupas novas, né? Se eu tiver um armário novo, um guarda-roupa muito bem construído, novo. Vocês entendem que esses dias eles serão bem seletivos, assim? Tá, mas e o dia a dia? O dia a dia, tipo, ou passar um café, sabe? Ou beber uma água, ou ter um bichinho de pelúcia, sabe? Eu acredito que sejam dias que eles constroem sim o nosso futuro, sabe? Mais do que as grandes decisões. De tipo, qual faculdade eu vou fazer? Qual trabalho eu vou investir agora? Qual carreira eu vou construir? Porque essas coisas, elas acontecem, tipo, uma em 10 mil, né? Então, eu acredito que tem que ser valorizado, sim, os pequenos avanços, né? As pequenas decisões, escolhas do dia a dia. Sexto ponto. Nem todo mundo quer o seu bem e nem toda crítica é um ataque, tá? Então, às vezes, a gente tem que levar muitas coisas para o lado pessoal. Eu já fiz muito disso e não é legal os resultados disso. Por exemplo, tal pessoa disse que eu não trabalho bem. Tá, mas quem é tal pessoa? Será que ela tem bons argumentos? Será que ela tem uma boa autoridade para te dizer isso? Será que ela tem bons resultados, né? E muitas vezes não tem, né, gente? Às vezes é uma pessoa que tá vivendo completamente estressada, alheia ao que tá acontecendo, e mesmo assim, você leva a opinião dela como certa, como verdadeira, como ponto final. Sendo que não é bem assim que funciona, né? Deu pra entender? Sétimo ponto. Seu tempo vale mais do que você imagina. É complicado, porque quando a gente é jovem, a gente tenta colocar o dinheiro na frente de todas as nossas decisões. Vou trocar meu emprego? Se oferecerem mais dinheiro, eu vou trocar meu emprego. Mas às vezes, só o tempo vai dizer aquilo que foi o mais importante, sabe? E às vezes o tempo é o mais importante em si. Quando você tiver, sei lá, seus 50, 60, 70, 80 anos, o que você vai querer de volta? Vai querer mais dinheiro para poder gastar? Sendo que você acumulou bastante dinheirinho ao longo da vida, né? Talvez não tenha acumulado, mas tenha tido, né? Em algum momento. Por outro lado, se você tiver seus 80 anos e tiver lá bem malzinho, você não vai querer mais tempo. Só que o tempo você não vai conseguir comprar de volta, ainda que você tenha muita grana, né? O tempo ele não vai voltar, né? Não importa com quem você tente negociar, ele não vai voltar, por mais dinheiro que você tenha. Então é um tópico delicado, mas eu acredito que o tempo ele vale muito mais do que a gente imagina, sabe? 8. Aprender sobre dinheiro deve ser sim uma prioridade. Eu sei, eu acabei de falar que o tempo é o nosso ativo mais precioso, mas ao mesmo tempo o dinheiro também tem seus benefícios, né? Então, o que eu quero dizer com aprendizado do dinheiro? Aprender sobre dinheiro não é, assim, aprender a fazer um investimento tal, 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 tal. Não, é aprender a controlar ele. Aprender a controlar suas emoções para poder controlar melhor o dinheiro. Porque, querendo ou não, sem o dinheiro a gente vai ficar, assim, numa situação lamentável por muito e muito tempo, né? 9. Nono tópico, você nunca vai se sentir 100% pronta. Por exemplo, para gravar esse vídeo, Jesus, o que eu procrastinei? Sendo que eu já gravei vários vídeos. Então, por que eu tava procrastinando? Acho que é porque eu não tava me sentindo pronta. Então, eu não tenho um cenário perfeito, meu cenário é uma luz do pôr do sol e um unicórnio colorido. Com o rabo aberto, porque meu gato é um filhote é louco, né? Mas enfim. Mas você não vai se sentir 100% pronta. Mas e se você ficar esperando sempre se sentir pronta? É complicado, né? Porque, e se eu não me sentir pronta, eu não vou fazer nada? Né? Tem alguma falha nesse raciocínio, certo? E 10º tópico. A vida muda quando você assume a responsabilidade pelas suas próprias escolhas. O que eu quero dizer com isso?
É muito fácil a gente delegar a responsabilidade para as outras pessoas. E aí tem um ponto interessante, que é a diferenciação entre responsabilidade e culpa. Ser responsável por alguma coisa não significa se culpar, se chicotear por aquilo quando der errado, né? Mas significa que você é responsável. Se você foi responsável por aquilo, significa que você pode mudar aquilo também, né? Então, bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenha ajudado vocês de alguma forma, agregado algum valor, né? E é isso. Obrigada. Tchau.